Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai assistir a nossa aula dessa semana. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo com bastante saúde. O professor está aqui morrendo de saudade de vocês e dessa vez eu estou falando sério, estou morrendo de saudade mesmo. Estou morrendo de vontade de ver tudo vocês sentados aqui, ó, para a gente voltar nosso dia a dia normal, poder dar nossas risadas junto, porque ficar dando aula para uma sala vazia, estou começando a ficar de saco cheio, tá? Gente, na semana passada nós terminamos então o estudo da Grécia Antiga, né? Que a gente viu lá a Guerra do Peloponeso, vimos lá as guerras civis que ocorreram entre as cidades e estados gregas, que possibilitou a ascensão do Império Macedônico do Filipe II, pai do Alexandre o Grande, e falamos rapidamente, né, sobre a ascensão do Alexandre e principalmente sobre o Império Helenístico, sobre a cultura helenística criada pelo Alexandre, tá? Espero que vocês tenham assistido o filme Alexandre, que eu indiquei para vocês na semana passada. Puta filme legal demais, né? Muito bom. Se vocês não assistiram, assistam, tá? Hoje vamos dar início no estudo da Roma Antiga, aquilo lá que a gente chama de Império Romano, tá? Mas muito antes da gente chegar no Império Romano, a gente vai ver as outras fases da história de Roma, que como a Grécia, que se dividiu em 5 períodos distintos, a gente vai ver que a história de Roma se divide também em 3 períodos distintos, tá? Mas antes disso ainda, a gente vai trabalhar a origem da cidade de Roma. E aqui não se esqueçam, tá? A gente ainda não está falando de um império, a gente não está falando de uma república, a gente não está falando de uma monarquia. Não, a gente ainda está falando de uma cidade. Como surgiu a cidade de Roma, tá? E eu não vou ficar entrando nos pormenores aqui, que a gente traria de repente numa aula presencial, né? Que eu ia contar um monte de historinha para vocês, que infelizmente, né, esse ano a gente está perdendo, porque senão a aula ia ficar longa demais, tá? Então, bem rapidamente, gente, a gente vai falar sobre a origem mitológica e a origem histórica da cidade de Roma, tá? Existem 2 teorias, então, sobre a origem da cidade. Segundo a mitologia romana, tá? A gente vai arremeter a uma obra escrita... Desculpa, pessoal, a garganta não está muito boa, vou dar umas tossidas hoje, tá? E não é coronavírus não, é só voz meio arrastandinha por causa dessa mudança de temperatura. Pelo menos eu espero que não seja Covid-19, pelo amor de Deus. Mas voltando para o que interessa, pessoal, vamos voltar aqui. Então, a origem mitológica da cidade de Roma remete a uma obra escrita, né, por Virgílio. Virgílio escreve uma obra chamada A Eneida. A Eneida nada mais é do que uma obra que conta a história de Enéas, tá? Quem foi Enéas? Enéas foi um cidadão troiano que fugiu da guerra de Troia quando os gregos invadem lá com o cavalo de Troia, como a gente viu algumas semanas atrás, tá? O Enéas, ele foge ali da península, ou melhor, desculpa, da cidade de Troia, lá no norte do mar Egeu, ele migra até a Península Itálica e ali na Península Itálica ele vai construir uma cidade, a cidade de Alba Longa, tá? O seu filho constrói uma outra cidade e os seus netos, ou seja, os netos de Enéas, seria o tal do Rômulo e Remo, tá? Eu não vou ficar entrando muito nos detalhes aqui, mas acho que todo mundo já ouviu falar da história do Rômulo e Remo, tá? 2 crianças, né, que se perderam dos seus pais quando eram crianças, quando eram jovens, acabaram sendo criados por lobos e na vida adulta já eles descobrem que eram herdeiros de um rei e vai atrás do pai deles, né, para pedir, vamos dizer assim, os seus direitos como príncipes herdeiros, tá? E o pai dele vira para eles e fala: ó, o teu avô construiu uma cidade, eu construí uma cidade para ser rei, se vocês quiserem ser rei, vocês vão construir a cidade de vocês, tá? E nisso vai lá Rômulo e Remo, os 2 irmãos, né, construir a cidade de Roma. E os 2 param, imagina a situação, né? Você olha para um terreno gigantesco e pensa: porra, preciso construir uma cidade. Por onde você começa a construir uma cidade, mano? Imagina o seguinte: se eu vou construir uma casa, eu começo por onde? Pelo alicerce, tá? E o Rômulo teve essa sacada, ele falou: porra, eu vou começar primeiro a fazer o quê? A traçar o que seriam os primeiros alicerces da cidade de Roma.
O Rômulo vai lá, pega um arado e começa a arar o que seriam então as primeiras posições onde ficariam os alicerces da cidade de Roma, os primeiros prédios da cidade de Roma, né? O Remo, como um bom irmão, para quem tem irmão como eu sabe muito bem do que eu estou falando, o Remo ficou com ciúme que o irmão dele teve a ideia, foi lá e começou a desfazer o serviço do Rômulo. O Rômulo fica puto, o Remo também, os dois saem na porrada. Só que aqui, vamos dizer assim, que a briga entre irmãos acabou saindo um pouco, vamos dizer assim, um pouquinho só do normal de uma briga entre irmãos, e o Rômulo acaba matando o Remo nessa briga, tá? O que interessa pra gente aqui, gente, é o seguinte, tá? A obra, a Eneida, escrita por Virgílio, tá? Conta a história, então, de Rômulo e Remo, dois irmãos que vão construir a cidade de Roma, vão começar a traçar os alicerces da cidade de Roma. Rômulo acaba matando, assassinando o Remo, e o Rômulo se transforma no primeiro rei de Roma, tá? E aí segura um pouco o rei de Roma, quer dizer então que a primeira fase da história de Roma será uma monarquia que a gente já vai entrar daqui a pouquinho aqui. Mas antes disso, vamos ver a origem histórica da cidade de Roma. Segundo a origem histórica de Roma, né, a cidade de Roma ela surge de uma fortaleza criada por latinos e sabinos, tá, para se proteger das incursões etruscas. Adnan, quando a gente estudou a Grécia, você falou que a Península Balcânica, né, ela foi dominada, ela foi habitada por aqueus, jônios, eólios, dórios, aquela galera toda. E aqui? Aqui eu não vou entrar no muito mérito de quem formou, quem habitou a região da Península Itálica, porque a gente tem diversos povos diferentes, tá? Então aqui a gente vai ter latinos, sabinos, italiotas, os próprios etruscos, que eu vou falar rapidamente deles aqui. Os gregos, que vão ser dominados pelos romanos, também vão ter uma influência muito grande dentro da cultura romana, tá? Então a gente tem vários povos diferentes que eu não vou entrar no mérito aqui, mas guardem: latinos, sabinos, italiotas, né? Gregos e assim por diante, tá? Etruscos, tá? Origem histórica, então de novo, fortaleza criada por latinos e sabinos para impedir as incursões etruscas. Etruscos, gente, foi uma civilização, um povo de origem indo-europeia, ou seja, que ficava ali numa região entre Ásia e Europa, e vão migrar para a Península Itálica. Esses caras, quando eles migram para a Península Itálica, eles vão formar 12 cidades-estados. E aí, quem não lembra de cidade-estado, volta lá na Grécia para vocês pegarem o conceito de uma cidade-estado, cidades autônomas, tá? Eles formam uma confederação formada por 12 cidades-estados. 12 cidades autônomas, porém que faziam parte de uma confederação etrusca, ou seja, essas 12 cidades, elas se protegiam, elas uniam seus exércitos para manter essa dominação dentro da Península Itálica, que, como eu já falei, além dos etruscos, você tinha latinos, sabinos e outros povos ali toda hora migrando, tentando conquistar aquela região, tá? Os etruscos, gente, eles vão dominar uma grande região com essas 12 cidades, e na hora que eles invadem para criar essa confederação, né, de 12 cidades-estados, latinos e sabinos, para se proteger das suas invasões, criaram uma fortaleza. Dessa fortaleza, dessa fortificação, ela crescendo, se desenvolvendo, surge a cidade de Roma. Para quem quiser fazer uma analogia, dá para a gente voltar lá para o estudo da Grécia Antiga, período arcaico, lembra quando a gente falou da formação de Atenas, tá? Lembra que eu falei? Invasão dória, com a invasão dos dórios, os jônios e os eólios vão se juntar ali na região da Ática, construir uma fortificação. Do crescimento dessa fortificação surge a cidade de Atenas, ou seja, o surgimento tanto de Atenas quanto da cidade de Roma, historicamente, aí esquece o Rômulo e Remo por enquanto, vai se dar muito parecidamente, porque os dois vão nascer de fortalezas criadas para proteger aqueles povos que viviam nessa região contra invasões estrangeiras. Atenas dos dórios e aqui Roma com as invasões etruscas. Belezinha? Dando sequência então, galera, aqui como eu falei para vocês,
a gente tem a divisão histórica do estudo do Império Romano ou do estudo de Roma, tá? Que se dá através do quê? Do sistema político adotado por Roma, tá? Ou seja, Roma vai ter 3 sistemas políticos diferentes. Inicia-se como uma monarquia governada por um rei, passa depois a ser governada, a ser organizada politicamente através do sistema republicano e posteriormente a gente vai ter a implantação do império, tá? Então, rapidamente, eu vou praticamente citar aqui só o último rei de Roma, falar dele, tá? Do Tarquínio o Soberbo. Vamos falar muito de república, muito, praticamente tudo que a gente vai estudar de Roma se dá dentro da República Romana e depois a gente vai falar um pouco sobre o Império Romano, tá? O que eu quero que vocês guardem é o seguinte, aqui eu quero que vocês parem e prestem muita atenção nisso, que isso é muito importante, tá? O que é um império? Vocês lembram que a gente trabalhou isso antes até mesmo da gente parar, né, por causa da pandemia? Eu expliquei para vocês a diferença entre um reino e um império, lembram disso? Um reino é um território governado por um rei. Se esse reino expande o seu território, domina outros territórios, tá? Esse reino se transforma num império, aquele rei se transforma num imperador. Ou seja, um império é um território que expandiu, beleza? A gente vai estudar mais para frente, lá no ano que vem, por exemplo, a história do Brasil. O Brasil, vocês lembram que a gente teve o imperador Dom Pedro I e o imperador Dom Pedro II. Fala, nossa, Dinama, por que o Brasil é um império? Porque o Brasil não nasce lá nas capitanias hereditárias. Aí o que vai acontecer? O Brasil vai expandir, ou seja, quando a gente já era governado pelo Dom Pedro I, depois posteriormente pelo Dom Pedro II, o Brasil já tinha expandido a partir das capitanias hereditárias, ou seja, se transforma num império, não diferentemente aqui, tá? Por que eu estou deixando já claro isso? Porque a gente vai trabalhar a república, lógico, monarquia e depois república e império. E aqui na aula que vem eu já vou logo de cara entrar falando sobre o quê? Sobre a expansão territorial romana. Ou seja, Roma se transforma num império, ou seja, porque está expandindo o território ainda dentro da fase republicana, tá? E a maior parte da expansão territorial romana se dá no período republicano, beleza? Quando que a gente tem a instauração do império? Só lá na frente, quando a gente vê, né, que o sobrinho do Júlio César, o Otávio Augusto, que vai ser o primeiro imperador de Roma, ele dá um golpe e implanta o sistema imperial, ele implanta novamente uma monarquia onde ele vai ser o imperador de Roma, tá? Só que Roma já tinha expandido o território, ou seja, aqui Roma, naquela ideia de expansão territorial, dentro da própria república, Roma já era um império, tá? Porque já havia expandido o território, mas ainda não era organizado como império, porque aqui a gente vai ver que Roma ainda é administrada, né, pelos seus magistrados e principalmente pelo Senado, belezinha? Com calma, isso vai ficar um pouco mais claro na cabeça de vocês e, obviamente, se alguém tiver alguma dúvida, entra no fórum, coisa que vocês não estão fazendo, né? E tirem dúvidas, por favor. Espero que não esteja entrando no fórum para fazer perguntas, porque não está tendo dúvida, né, galera? Porque se ficar, por favor, entre em contato com o professor, que eu vou adorar trocar ideia com vocês, beleza? Então, dando início à história de Roma, vamos falar um pouco aqui da monarquia romana, mas antes até, né, de uma forma geral, como que é a organização social, política e econômica de Roma, que vai se estender essas características por um período ainda dentro da própria República Romana, tá? Primeiro, a base econômica de Roma era agropastoril, ou seja, a agricultura e o pastoreio, agricultura e pecuária, tá? A agropecuária era a base econômica até quando a gente começa a ter, que a gente vai ver na aula que vem, as guerras de expansão romana. A partir das guerras de expansão romana, que a gente vai ver na semana que vem, a gente começa a ter o quê? A mudança da base econômica, que até então é agropastoril, agricultura e pastoreio, passando posteriormente para o comércio, tá?
Comércio tanto terrestre quanto comércio marítimo, com a dominação de todo o mar Mediterrâneo, que a gente também vai ver na semana que vem, tá? E aqui eu quero que vocês guardem bastante, tá? Gente, tem uma cacetada de classe social em tudo quanto é civilização que a gente for estudar. Aqui eu quero que vocês gravem duas, até porque eu sei que essas aulas à distância não estamos naquele foco devido que a gente deveria estar dando, mas essas duas classes sociais, galera, vocês têm que guardar, tá? Patrícios e plebeus. Então, ó, me guardem. Vocês lembram quando a gente falou de Mesopotâmia, quando a gente falou de Egito, eu tracei um monte de classes sociais para vocês. Aqui teria também, tá? Algumas outras. Eu quero que vocês guardem essas duas são fundamentais. Patrícios e os plebeus. Quem são os patrícios? Gente, patrícios são a elite romana, tá? Por que eu estou falando isso para vocês, para guardar patrícios e plebeus? Porque a partir de agora, em todas as aulas, vira e mexe, eu vou estar citando os patrícios, os plebeus, os patrícios, os plebeus, e eu não vou ficar voltando a explicar para vocês o que é patrício e o que é plebeu, tá? Então vocês já guardem aqui. Patrícios é a elite romana, os proprietários de terra, os donos de terra, tá? Os grandes fazendeiros, lembra? A base econômica agropastoril. Quem que então são os donos de terra que faz agricultura e faz o pastoreio? Os patrícios. Quem trabalha para os patrícios, ou seja, aqueles que não têm terra, são os plebeus. Então, plebe ou plebeu é aquele que não possui terra, ou seja, ou ele é um artesão, ou ele é um agricultor, ou ele trabalha como pastoreiro para algum patrício, beleza? Então, facinho para guardar. Patrício tem terra, plebeu sem terra. Com terra, sem terra, com terra, sem terra. Firmeza? Tranquilo? Espero que esteja tudo tranquilo até aqui. Vamos falar bem rapidinho da monarquia romana, tá? Falando do último rei de Roma, um cidadão chamado Tarquínio o Soberbo. Tarquínio. Se vocês achavam Adinão um nome difícil, um nome complicado, o dia que eu vi o nome desse cara, eu parei de ficar bravo com meu pai e nunca mais reclamei por chamar Adinão, porque Tarquínio consegue ser pior que o meu. Só que Tarquínio Soberbo foi o último rei de Roma, tá? E eu vou citar ele até porque ele foi o último rei de Roma. Mas uma coisa eu preciso voltar para a gente falar sobre Tarquínio bem rapidinho. Lembra que eu falei das incursões etruscas aqui? Quando os etruscos invadiram, criaram a sua confederação de 12 cidades? Não se sabe como, não se tem nenhum documento histórico falando como que isso ocorreu. Mas o que a gente sabe é que em certo momento daqui para cá, a cidade de Roma ela foi conquistada pelos etruscos também, tá? Ou seja, aquela fortaleza criada aqui por ladinos e sabinos para se defenderem contra as invasões etruscas, essa fortaleza acaba sendo conquistada pelos etruscos posteriormente, tá? Por que eu estou falando isso? Porque Tarquínio era um representante etrusco dentro da cidade de Roma, tá? Ou seja, ele era um invasor que estava governando os romanos, que estava governando os patrícios e governando os plebeus, tá? Aqui nesse momento, dentro da monarquia, a gente já tinha a formação das assembleias, a gente já tinha a formação do Senado romano, só que tudo isso perde o seu poder. Senado formado pelos patrícios e Senado da mesma ideia do nosso Senado de hoje mesmo, tá? Uma câmara formada por senadores que são, a elite social, no nosso caso hoje, aquele que nós elegemos, aqui também eleitos, mas aqueles cidadãos que só podiam ser eleitos, obviamente, era a camada mais social, mais elevada da sociedade, tá? Mas aqui, esses patrícios não estavam mais no poder. Por quê? Porque os etruscos haviam dominado a cidade de Roma e eles colocavam o quê? Um dos seus representantes como rei de Roma, tá? Então Tarquínio, ele foi o último rei romano e ele não foi um rei romano de verdade, porque ele era etrusco. E só para relembrar, o primeiro rei de Roma foi Rômulo, tá? O irmão do Remo que fundou a cidade de Roma. Por que eu estou falando do Tarquínio, gente? Primeiro que a gente vai sair da monarquia e já entrar na fase mais importante da história romana, que é a república. Então a gente precisa fazer essa transição entre república e monarquia, mas também a gente precisa falar de duas obras,
duas construções feitas por Tarquínio Soberbo, que foram muito importantes, primeiramente para Roma e também para a própria história da humanidade posteriormente, que foi o Templo de Júpiter e a Cloaca Máxima, tá? Templo de Júpiter, tá? Se eu virar e falar assim, o Templo de Júpiter ele foi muito importante, foi uma das obras mais importantes do período monárquico romano. Por quê, Dinamo? Tanto templo, lá no Egito tinha uma caralhada de templo, na Mesopotâmia tinha um monte de templo, na Grécia tinha um monte de templo, você citou lá o templo de Atenas, na cidade de Atenas, por exemplo. Por que o templo de Júpiter é tão importante? Porque ele não era somente um templo religioso, tá? E daí a importância dele, porque templos, gente, obviamente todos eles têm a sua importância religiosa, tá? E aí não dá para eu falar que o templo, sei lá, por exemplo, o templo de Amon-Ra, ele era mais importante que o templo de Atenas, tá? Obviamente para os gregos, principalmente a cidade de Atenas, o templo de Atenas vai ser muito mais importante do que o de Amon lá no Egito Antigo e vice-versa. Então não vai ter uma importância maior ou menor dentro de um templo religioso, só vai depender da religião de cada um, tá? Esse aqui, ele vai ficar para a história sendo muito importante, por quê? Porque além de ser um templo religioso, o templo de Júpiter ele era o quê? Ele era um centro econômico, tá? Ou seja, toda a economia da cidade de Roma era administrada no templo de Júpiter. O templo de Júpiter seria a primeira ideia de um banco central. Tá? Não existe o Banco Central no Brasil, o Banco Central norte-americano. O Banco Central de um país é aquele que organiza toda a economia de um estado, tá? E a primeira ideia de um banco central foi o Templo de Júpiter, tá? Depois do Templo de Júpiter a gente tem também a Cloaca Máxima. Cloaca, já ouvi falar disso? De duas uma, ou vocês ouviram falar de cloaca na aula de biologia, ou se vocês forem um pouco mais assim, de curtir um rock and roll das antigas, obviamente que nem o Odinã, vocês vão lembrar de uma música do Ultraje a Rigor, né? Lembra a galinha Mary Lou? Eu tinha uma galinha que se chamava Mary Lou. Um dia fiquei com fome e papei a Mary Lou. Mary Lou, Mary Lou, soltava ovo pela cloaca. Lembra dessa? Cloaca. Se a Mary Lou, que é uma galinha, bota ovo pela cloaca, o que é a cloaca, gente? É por onde a galinha solta ovo. Mas, para quem lembra das aulas de biologia, a cloaca não serve só para botar ovo. A cloaca também seria por onde saem as fezes das aves, tá? Ou seja, a cloaca máxima, guardem isso, é o primeiro sistema de saneamento básico da história. E até hoje está lá embaixo da cidade de Roma, tá? Ainda está lá, feita de pedra, funcionando ainda, tá? Então, o Templo de Júpiter, primeira ideia de um banco central, cloaca máxima, o primeiro sistema de saneamento básico da história. Os dois criados, construídos por Tarquínio o Soberbo, o último rei de Roma. Tarquínio que vai sofrer um golpe de Estado, tá? Ô Dinami, vai sofrer um golpe de Estado como? Os patrícios romanos vão se aproveitar de incursões de outros povos, né? Porque como eu falei para vocês, eu não ia entrar no mérito de quem que estava conquistando, dominando a Península Itálica, porque a cada momento a Península Itálica, até os romanos criarem o seu império, dominarem toda a Península Itálica, todo esse território era invadido constantemente, tá? Então vai chegar um momento que aquelas 12 confederações, aquelas 12 cidades, desculpa, que formava a Confederação Etrusca, ela começou a sofrer ataques, tá? O que gerou o quê? Um enfraquecimento militar e, obviamente, um enfraquecimento principalmente da proteção do Tarquínio. Como aquelas cidades estavam sofrendo, né? Invasões, ataques constantes, a proteção do exército etrusco por Tarquínio diminuiu, o que possibilitou um golpe de Estado dado pelos patrícios, que vão expulsar o Tarquínio da cidade de Roma e acabar com a dominação etrusca na cidade, tá? E quando eles fazem isso, eles não simplesmente expulsam o Tarquínio, eles expulsam o Tarquínio, acabam com o sistema monárquico, eles criam um sistema republicano, eles dão início à República Romana com um principal objetivo: descentralização do poder.
Dentro de uma monarquia, quase todos os poderes estavam na mão de quem? Na mão do rei. Apesar de você ter as assembleias centuriatas, as assembleias tribunícias, de você ter principalmente o Senado, ficou muito claro para os romanos, principalmente sobre o período de dominação etrusca, que o único indivíduo com poder de rei, ele podia passar por cima de todas essas assembleias. E mesmo se ele não fosse de uma outra civilização, de uma outra nação conquistadora,